Vamos tomar nossos lugares e vamos recomeçar. Vocês já notaram que nós estamos alternando entre conceitos, entre teoria antropológica e análise cultural. Então nós vamos e voltamos. Eu já expliquei que o livro é dividido até o capítulo 9, teorias e conceitos, capítulo 10 em diante, análise cultural. Então está bem dividido para você estudar os conceitos e depois você começa a fazer e estudar análise cultural. Mas aqui, em prol do curso, a gente vai estudando alguns conceitos necessários para alguns passos de análise cultural. Nós achamos que é algo assim um pouco mais didático. E agora nós vamos estudar juntos o capítulo 8 e o capítulo 9. Capítulo 8 e 9, capítulo 8, magia e totemismo. Eu vou cobrir essa parte com vocês. E o capítulo 9, o André vai cobrir mitos e ritos. Então, essa segunda parte da manhã é uma parte mais de teoria, de conceito mesmo. Eu vou explicar por que é necessário nós estudarmos sobre magia, totemismo, mitos e ritos. É porque amanhã nós vamos entrar na segunda parte do método. A primeira parte é a antropos, dividida em 4 dimensões: histórica, ética, étnica, fenomenológica. Nós aí estamos fechando. Agora, a segunda parte do método é a abordagem chamada pneumatos, que é só fenomenologia. E é necessário nós termos essa abordagem só fenomenológica, porque nós estamos tratando e lidando, em certa medida, com aspectos religiosos, mais do que qualquer outro antropólogo. O missionário vai estar lidando bastante com os aspectos da religião do povo com o qual ele convive ou trabalha. Concordam comigo? Então nós precisamos de um capítulo de estudo fenomenológico, que é este capítulo pneumatos, essa abordagem pneumatos que é só fenomenológica. Antes nós irmos para a última, que é angelos, que é como agora pegar todas essas respostas e informações culturais e como agora comunicar o evangelho de maneira que seja teologicamente, fiel e culturalmente inteligível, que é o desafio do missionário, ser teologicamente fiel e culturalmente inteligível. Então nós vamos cobrir essa parte teórica agora pela manhã. Vamos lá, capítulo 8, página 69, magia e totemismo. O pensamento religioso de um povo, tradicional, em geral, ele é formado por 4 temas: a magia, o totemismo, os mitos e os ritos. Nem todo povo pratica magia, nem todo povo é totêmico, nem todo povo possui ritos específicos e nem todo povo também possui mitos bem definidos. Mas esses 4 temas, eles são como um crivo pelo qual nós passamos grupos geralmente mais tradicionais, a fim de nós identificarmos os aspectos da religião que vão nos ajudar a nós comunicarmos o evangelho, e não apenas, para evangelização, mas também para crescimento de igreja, para edificação do povo e assim por diante. Por exemplo, olhem bem para cá e vamos aí fazendo algumas análises mais superficiais, mas análises para nós podermos ligar ao conhecimento da cultura com a pregação do evangelho. Grupos mais individualistas, em contraste com grupos mais comunitários. Grupos individualistas são centrados na pessoa, no indivíduo, no seu valor, sua capacidade, na sua função. Grupos comunitários são centrados mais na coletividade, no ajuntamento, na decisão conjunta e no movimento em conjunto, certo? Você trabalha com um grupo individualista. Esse grupo vai ter mais ou menos dificuldade para, por exemplo, o ajuntamento em culto. Vai ter bem mais dificuldade.
E o grupo mais comunitário vai ter mais ou menos dificuldade? Menos dificuldade, vai ter até bastante desejo de sempre se ajuntar e fazer tudo em conjunto. Agora, você trabalha com grupos comunitários acéfalos. O que é isso? São grupos comunitários sem o conceito de liderança. Há grupos comunitários com conceito de liderança, eles são e agem em comunidade, mas há entre eles hierarquia de liderança. E há grupos comunitários acéfalos em que não há entre eles hierarquia de liderança. Então você trabalha com um grupo comunitário acéfalo e você vai plantar uma igreja. Qual vai ser uma área fácil e uma área difícil de implementação ou de explicação do Evangelho? Quanto à igreja. Como? Exatamente, oficiais, líderes, eles terão extrema facilidade para se juntarem e adorar a Deus juntos, né? Em conjunto. Mas terão muita dificuldade de aceitar, por exemplo, a figura de um pastor que possa pastoreá-los, um líder que possa liderá-los e assim por diante. Então nós estamos sempre passando nessa fundamentação do método que é: conheça a cultura e entenda como comunicar o Evangelho nessa cultura. Gente, está ficando claro, vamos ser bem tranquilos, viu? Está ficando claro aí para vocês qual é a proposta da metodologia? Tá pegando direitinho? Quem é que está achando assim que está ainda confuso e precisamos exemplificar mais? Geralmente o pessoal fica com vergonha, pensa, mas não fala, né? Isso é cultural também. Joia, mas vamos aí caminhando. Pelo menos os olhares aí estão aí animados. Vamos lá. Magia e totemismo. 4 temas que de alguma maneira definem o pensamento religioso em um grupo: magia, totemismo, mitos e ritos. Magia. A magia, com uma definição mais inicial, na página 71, primeiro parágrafo da página 71, você pode sublinhar. Creio, começa com como podemos, mas a frase seguinte: creio que magia é uma prática coordenada por um indivíduo ou a partir dele, em que a manipulação de elementos naturais, não centralizada em invocação espiritual personificada, com base na crença de que tal manipulação, segundo determinada técnica ou coberta por certo poder, poderá produzir o resultado esperado. Eu vou simplificar. Magia é a manipulação de elementos naturais na expectativa de que produzam um resultado sobrenatural. Isso é magia. É a manipulação de elementos naturais. Então não há espíritos envolvidos, não há invocação, não há culto, não há sacrifício pessoal, há entidades. É uma manipulação de elementos naturais, aspas, descobertos por pessoas que ao longo da história, entre erro e acerto, descobriram tais elementos e como manipulá-los. E essa manipulação por certos indivíduos, de certa maneira, de certos elementos, produziria então um efeito sobrenatural. Esse é o conceito cultural de magia. Então aí quando nós pensamos sobre magia, a magia possui como um padrão de pensamento. Escrevam, por favor, que eu acho que não está bem junto aí nessa parte do livro. Estou apenas resumindo, mas é importante. Na página aí 69, que é magia e totemismo, tem essa página em branco, né? Ao lado, vocês podem escrever aí. Primeira definição: magia é a manipulação de elementos naturais na expectativa de produzir resultados sobrenaturais. Isto é magia. O padrão de pensamento mágico, ele é formado por 3 elementos. Primeiro, ele é o padrão de pensamento de um povo mágico. Ele é impessoal. O padrão de pensamento mágico clássico não leva em consideração forças pessoais. Leva em consideração uma força mecânica impessoal manipulável. Então, o padrão de pensamento de um povo mágico, em primeiro lugar, ele é impessoal. Em segundo lugar, ele é manipulável. É uma força impessoal que pode ser manipulável. Eu coloco esses ossos de certa forma que, de alguma maneira, isso vai me beneficiar ao descobrir que isso é bom. É manipulável. Em terceiro lugar, é utilitário. Não apenas é manipulável, mas vai também
ser utilizado a meu favor ou a favor também de uma outra pessoa. Dois processos mágicos, um do Brasil e um fora do Brasil, só para a gente ter aqui uma ideia. Um do Brasil, nós temos, por exemplo, vestir roupa branca na virada do ano. Vestir roupa branca na virada do ano não é espiritualismo, até onde eu sei, pelo menos, talvez alguns façam isso, mas de maneira bem geral na comunidade, na sociedade brasileira, ninguém veste, as pessoas não vestem roupa branca pensando que ao vestir essa roupa, está então invocando um espírito, e esse espírito vai me ajudar a eu ter mais dinheiro no ano que vem. Vestir roupa branca é uma atitude mágica. As pessoas pensam que de alguma maneira o branco vai te beneficiar. Então você veste uma roupa branca e você está manipulando elementos naturais. Quais são os elementos naturais aqui? É a própria roupa e a cor dessa roupa. E vestir essa roupa na hora certa, que seria na virada do ano, não é isso? E você está manipulando elementos naturais com a expectativa de que eles tenham um efeito sobrenatural. Certo? Isso é conceito antropológico de magia. Então esqueçam assim, para o nosso curso aqui, a magia e mágicos, etc., o pensamento outro. Mas estamos apenas pensando aqui antropologicamente. Me deem aí um outro exemplo de magia no Brasil. Pode ser também de final de ano. O que mais uma pessoa faz no final de ano para ter um ano feliz, digamos? Comer lentilha. O que mais? Pular o quê? Pular as ondas, né? Na praia, não é isso? Ou numa versão mais do norte, pular os banzeiros no rio, né? Podia ser. O que mais? Tipo de planta que tem em casa. Veja bem que essas atitudes são mágicas, não são atitudes de invocação, estou fazendo aqui porque o santo fulano vai me ajudar, não. Geralmente são atitudes que vão invocar sorte. A mágica, ela mexe, o conceito mágico mexe com manipulação de uma força mecânica, despersonificada, impessoal, que nós chamamos. Tem a ver com sorte e azar, não é? Então, por exemplo, quando alguém pensa assim, e aí também a mágica, ou pensamento mágico, ele cria regras e cria também tabus. As regras são aquilo que você deve fazer para que você consiga o resultado esperado. Os tabus, aquilo que você deve evitar para você também conseguir os resultados esperados. Por exemplo, se alguém passa embaixo de uma escada, geralmente essa pessoa não pensa, a pessoa pensa, eu vou ter azar. Mas a pessoa geralmente não pensa, se eu passar embaixo de uma escada, existe um espírito que vai me punir. Isso é espiritualismo. É uma outra vertente do pensamento religioso. Essa vertente do sorte e azar é mais da magia. Nosso irmão ali, depois Cesário. A simpatia, nós vamos ver, é um tipo de magia. Há diversas magias, branca, magia negra, imitativa, simpática, e nós vamos então ver que são as simpatias aí. Usar figa, tem algumas pulseirinhas. Tem gente, alguém falou comigo que sempre na virada do ano também carrega um lenço amarelo, que é para atrair dinheiro no ano seguinte, e aí conta que ele ganhou não sei o que, etc, etc. Ele não está ligando isso a um ser espiritual que o está ajudando, está ligando a isso a uma manipulação de uma força impessoal, e que é uma força também utilitária. Cesário. Pegar o buquê, as irmãs estão em pecado, que coisa, você tinha que falar, estavam tão alegres, né? Pegar o buquê da noiva, note bem, pegar o buquê da noiva, se nós fôssemos fazer uma análise antropológica deste momento, nós iríamos perceber que é, em certa medida, de fato, um ato mágico, porque é só o buquê lançado pela noiva, tem a pessoa, o elemento humano, que é o indivíduo, e existe o elemento processual. Tem que ser durante o casamento. Se a noiva pegar o buquê 3 dias antes, jogar para alguém, a pessoa não vai pensar que vai casar, não é isso? Mas se for pegar o buquê da noiva, jogar daquele dia, a pessoa recebe, tem um sentimento que vai acontecer alguma coisa. Não tem um sentimento? Né? As meninas estão rindo aí, né? Tem um sentimento que vai acontecer alguma coisa. Existe então o tempo, existe o processo, existe o elemento. Isso é antropologicamente
um ato mágico. Agora, antes somente das mãos levantadas, deixe-me fazer uma ponte aqui rapidamente. Grupo mágico. Você está trabalhando com um grupo plenamente mágico. Esse grupo, ele não é espiritualista, não invoca espíritos. Ele é um grupo mágico, manipula elementos naturais. Facilidade. Na pregação do Evangelho, o que nós vamos falar que eles vão ter facilidade de compreender? Algo assim da vida da igreja, por exemplo. E essa facilidade de compreensão pode ser o nosso maior problema, porque pode gerar um sincretismo ferrenho. A oração. Para grupos mágicos, quando você fala, olha, nós queremos aqui falar com vocês que tem um negócio que nós falamos com Deus e Deus, Ele ouve a oração e que você pede, você receber. No pensamento dele, que não é um pensamento de relacionamento com o divino, é um pensamento de manipulação de elementos e forças sobrenaturais impessoais, a oração vai cair assim como uma luva. Por quê? Existe o ato, a pessoa que ora, existe a forma, o processo de orar, existe o resultado, é a resposta da oração. Então, para você falar sobre isso, você falar sobre a oração com grupo mágico, sem falar da pessoa de Deus primeiro, é sincretismo em 24 horas. Então, notem bem que aquilo que ajuda também atrapalha. Ajuda o seguinte, quando o povo tem um pavimento cultural nos códigos receptores para compreender um certo assunto, isso ajuda. Mas quando esse povo, junto com essa compreensão, possui uma prática religiosa, presta atenção nisso, missionários, possui uma prática religiosa com esses códigos, isso pode ser tremendamente prejudicial. Que já existe uma prática religiosa com aquilo que você coloca. Eles pegam o que você coloca, apenas adaptam a prática religiosa e fazem uma prática religiosa mais encorpada. Não é assim que nasce o sincretismo? E aí você vai ter a oração. Então nós vamos aí pensar em igrejas, algumas igrejas sincréticas no Brasil, são igrejas extremamente mágicas, não são? Extremamente mágicas, não é? Então você tem aí, tem a água, oi? O copo de água que só de água tem um monte de coisa, né? Tem aí também o óleo, note bem, não é o conhecimento do elemento, é a manipulação do elemento distinto de uma força superior que o controla. Quem controla é o homem. Esse é um aspecto antropológico da magia, certo? Gente, tem um monte de mãos levantadas aí, peraí, vamos começar daqui. Muito bem, veja bem, há um perigo aqui. Nós não podemos teologizar a partir da antropologia. A antropologia serve para analisar a cultura, mesmo a cultura evangélica. Pode analisar. Eu posso fazer uma análise antropológica disso. Agora, falar se isso é bíblico ou não, aí a gente tem que deixar a antropologia. A gente pega a teologia e vai responder na palavra de Deus, certo? Tá bom? Só para a gente poder alinhar os pensamentos. Porque nesse momento, quando a gente começa a analisar a cultura evangélica, a gente quer teologizar a partir da antropologia, e aí é liberalismo. A antropologia nos ajuda a ver como o homem é, né? Como ele se comporta, etc. A teologia nos mostra aí o caminho certo e o caminho errado. Então eu diria o seguinte, antropologicamente, se aquele que pratica esse ato de colocar algo escrito, um desejo, uma promessa, no seu tênis, ao fazer certa caminhada, se ele acha que ele vai ter um resultado de benefício próprio, porque ele está usando aquele papel, naquele tênis, naquele dia, antropologicamente seria magia. Certo? Aqui não estou falando sobre as questões teológicas, né? Para a gente não complicar. Sim. Oi? Você quer uma resposta antropológica ou teológica? Para antropólogos missionários aí, uma das dicas é o seguinte: nunca dê uma resposta
antropológica, teológica ao mesmo tempo. A antropologia tem resposta de análise e compreensão. A teologia tem resposta de condução de certo e errado. E a palavra de Deus mostra quem nós somos e o que nós devemos fazer, não é? Então, assim, antropologicamente, você mencionou sobre ungir com óleo, né? Antropologicamente seria mais um espiritualismo, na categoria de espiritualismo, porque ali não é o óleo que faz algo acontecer, é o temor a Deus, né? No caso aí, ao Deus superior que faria alguma coisa acontecer a partir de uma ordenança que Ele mesmo deu. Então seria espiritualismo, foi revelado na palavra, Ele falou assim por diante. Teologicamente falando, é isso mesmo, Deus deu uma ordenança, essa ordenança cumprida, ela possui algumas formas. Por exemplo, a oração deve ser em nome do Senhor Jesus, não é? Então, por exemplo, a igreja deve ser em comunhão, os irmãos com outros irmãos. Por exemplo, a pregação deve ser na palavra de Deus. Então, Deus, Ele tem, isso é uma resposta teológica, Ele tem em seus ensinos também formas. Os ensinos de Deus não são construídos apenas com princípios, mas são construídos também com formas, porque as formas são extremamente significativas para o ser humano. Então, Deus conserva algumas formas. Agora, Deus, Ele sempre faz prevalecer o princípio à forma. E algumas formas são adaptáveis e outras não são adaptáveis. E aí nós temos que distinguir aí na palavra de Deus o que é para uma época e o que é para todas as épocas, não é? Mais alguma resposta, alguma pergunta antropológica? Truques, Não, isso não é magia antropologicamente. Não. Aquela magia de truque, não é? De truques, etc., fazendo coisas desaparecer, para a antropologia não é magia, a não ser se alguém está crendo que há um efeito sobrenatural naquilo, né? Mas se crê que é apenas um truque, esconder alguma coisa parecida, aquilo é apenas entretenimento, não entra na categoria de magia mesmo, certo? Na antropologia. Por isso que os termos assim às vezes nos confundem. Gente, me perdoe, espere só um pouquinho, eu preciso caminhar um pouquinho, senão a gente não vai chegar na parte principal, viu? Porque esse momento da magia a gente se anima, né? Vamos lá. O Marcelo, por exemplo, que trabalha com o povo Rúpida, o Marcelo ele diz que um ato de magia, uma forma de magia é o sopro. O povo Rúpida da Amazônia, eles sopram e o sopro serve para vitalizar, para dar alguma vitalidade a mais em qualquer coisa. E quando eu visitava o Marcelo e a Cláudia, por exemplo, na aldeia, a gente notava isso mesmo. E ele até chamava a atenção, olha aquilo lá. O pessoal pega aquela palha de caranã, não é? Aquela palha de caranã para cobrir as casas, e eles vão cobrindo, as pessoas vão cobrindo assim, eles pegam a palha, sopram e colocam a palha. Na cosmovisão deles, aquele sopro serve para dar mais força, mais vitalidade, a palha proteger mais aquele ambiente assim por diante. Aí, por exemplo, quando eles vão pescar, pegam um anzol, sopram o anzol e jogam, aquele anzol vai pegar mais peixe, né? A flecha, a mesma coisa. E nós vimos um menino, já viram o catavento feito de folha? Já viram aquele cataventozinho que a pessoa vai correndo, o menino vai correndo e vai girando, feito de folha. Ele fazendo catavento e correndo, um cataventozinho ali, né, girando. Aí de repente ficou meio torto, parou de girar, né? Aí ele pegou, consertou, soprou e pronto, foi, e agora ele ficou melhor. Então, antropologicamente, magia é isso, é uma descoberta que alguém fez, que uma certa manipulação natural produz um efeito sobrenatural. Isso está nos primórdios das religiões tradicionais, apesar de que, antropologicamente, o que está no primórdio de todas as religiões, o pensamento da antropologia missionária, é realmente o monoteísmo, e todas as outras formas religiosas então vieram como uma distorção do monoteísmo original. Mas vamos lá. Magia. Página 73, vamos lá rapidamente, página 73, tipos de magia. Primeiramente, nós temos os elementos da magia. Primeiro elemento, são 4 da magia. Para um processo ser mágico, ele precisa ter esses 4 elementos. Primeiro é o pensamento, é a crença. A pessoa crê que aquela manipulação, que de fato usar a roupa branca, no final de ano vai fazer o ano seguinte ficar melhor. Então, primeiro é o pensamento mágico, que é a crença. Segundo, que é o indivíduo. O indivíduo, ele
ele centraliza alguma ação, que é a ação mágica. Em terceiro lugar é a preparação, são os elementos preparados para que aquilo aconteça, nesse caso a roupa branca, etc. E em quarto lugar é a forma, que é o rito mágico. Então ele tem dia, nós falamos lá do buquê, não é isso? Ele tem dia, tem hora e assim por diante. Uma coisa que tem criado muito sincretismo em grupos mágicos, quando nós não expomos bem a palavra de Deus, ou enfim, algumas coisas acontecem, é a ceia do Senhor, que a ceia do Senhor encaixa certíssimo no conceito de magia, se o povo é tradicionalmente mágico. Então assim, a ceia do Senhor, até a gente sugere que não seja uma das primeiras coisas que aconteçam na igreja. É preciso ensinar bem antes de nós termos lá a ceia do Senhor, porque imagine, você pega o pão e você parte o pão, você pega o vinho, coloca o cálice, etc. E a forma de se fazer no meio evangélico é até bem tradicional, bem sistemática, não é? E se um antropólogo fosse analisar, tem a pessoa que tira a toalha, não é a pessoa que... Tem a pessoa que pega, então, os elementos, distribui assim por diante. Para um pensamento mágico, isso aí é pura magia mesmo. É manipular elementos para ter aí algum resultado sobrenatural. Então, nós precisamos ter cuidados com aquilo que na palavra de Deus vai, talvez, atiçar no pensamento mágico, se ele não compreender mais profundamente o que de fato a Bíblia quer dizer sobre isso. Então nós temos aí também então, o rito mágico, que é a forma em que isso tudo acontece. A bênção apostólica, muita coisa pode ser vista como magia, apesar de que a bênção apostólica, como ela fala sobre, em via de regra, não é? A graça de Deus... Certo. Deixe-me aproveitar a sua fala importante e esclarecer uma coisa. Nem tudo, nós estamos aqui em antropologia, a antropologia tem essa qualidade. A antropologia identifica o que é pura tradição. E quando o crente começa a estudar antropologia, ele começa a perceber que tem coisas que ele faz porque é bíblico. E tem outras coisas que ele faz não é porque a Bíblia ensina, é porque há uma tradição religiosa de fazer. Nem tudo que é tradição é pecado, irmãos, é errado. A tradição tem o seu lugar. Agora, o que nós não podemos é achar que a tradição é maior do que o ensino bíblico. Então, por exemplo, a bênção apostólica, no meu entender, é algo bíblico. Há um ensino, no meu entender, indireto na palavra de Deus para a impetração da bênção. Não é um ensino direto. No meu entender, é um ensino indireto para a impetração da bênção apostólica. Agora, curvar a cabeça e levantar as mãos já é uma tradição. Então não há nada de errado em curvar a cabeça e levantar as mãos, desde que nós saibamos que isso não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é a bênção apostólica. Então se um dia tiver que tirar alguma coisa, tira ou abaixar a cabeça e levantar as mãos, mas não tira a bênção apostólica. O problema de nós misturarmos tudo aí na nossa fé e nossa tradição é que às vezes a tradição começa a ser muito mais valorizada do que a fé. Não é isso, irmãos? E aí o terno e a gravata, o pessoal faz muito mais questão do terno e a gravata para o pregador à noite do que perceber se o pregador tem vida santa e a família está em ordem e ele estuda a palavra de Deus. E aí isso a pessoa não quer perceber, nem olhar, a igreja não se importa, mas se ele tiver com terno e gravata ele pode pregar. Então aí está errado, porque o que é bíblico tem mais valor do que o que é apenas da nossa cultura evangélica, da nossa tradição, certo? Então acho que é isso aí que é a diferença, mas não estou falando que uma tradição está equivocada, ela não tem o mesmo peso de algo que é bíblico. E aí o grande erro é missionários exportarem só a tradição e não exportarem a palavra, né? Exportarem só a forma e assim por diante. Sim, meu irmão. Exatamente. Seria um ato de invocação dentro do espiritualismo e não da magia. Muito bem. Gente, página 76, 76, isso. As categorias da magia. As categorias da magia. Primeiro, a magia branca, para proteção e prosperidade. Então, a magia branca. Então, quando aí, por exemplo, a Ostariana, na Amazônia, eles fazem um benzimento a partir de uma fumaça que vai purificar
ali a comunidade, eles jogam essa fumaça para purificar também o rio e a mata, porque eles entendem que tudo está quebrado, e essa fumaça vai purificar, e durante 48 horas ou um pouco mais, tudo vai estar um pouco melhor. Então isso seria magia branca, é um ato natural, manipulação natural para um efeito sobrenatural de proteção, de cura ou de prosperidade. Segundo, a magia negra, no final da página 76, é para destruição e morte. Geralmente ela é praticada por mágicos mais especializados. A magia branca muitas vezes é praticada por qualquer pessoa da sociedade. A magia negra geralmente é alguém mais especializado. Você pode chamar de um mágico, de feiticeiro, xamã, pajé, mas a antropologia chama de mágico. Então esse que pratica magia mais especializada, às vezes é uma magia encomendada. É encomendada para afetar outra pessoa, para destruir, para trazer morte, infelicidade e assim por diante. Em terceiro lugar, terceiro tipo, página 77, mas no final, a magia imitativa, como nós temos lá o caso mais conhecido, né, popularizado, ali no Haiti, nós temos o voodoo, por exemplo, então, que é a magia imitativa. Então, aquele caso do bonequinho, já viram? Então, o bonequinho, às vezes fazem de pano, de palha, etc. Tem os modernos agora, feitos assim de silicone. Eu já vi ali o pessoal faz, os bruxos mais, né, os mágicos mais modernos, fazem o bonequinho ali de silicone, um negócio mais perfeito. A ideia é a seguinte: se eu fizer algo que imita aquele ser que eu quero agora manipular, no caso, por exemplo, atacar, então eu faço um bonequinho que imita aquele ser, e eu coloco uma agulhinha nesse bonequinho e ele vai sofrer lá. E essa magia imitativa pode ser feita para destruir negócios e casas e roças e etc. Não é isso? O voodoo é apenas uma forma, mas essas magias aí, branca, a negra e a imitativa, são magias utilizadas aí nas sociedades modernas e nas sociedades também tradicionais de maneira bem ampla. Página 78, a magia simpática. Trata mais da fertilidade, da proteção e da paixão. Então, a magia simpática, aí, que nós chamamos de simpatia, é mais para a fertilidade, para a proteção, para fomentar a paixão. E colocamos aqui, por exemplo, essas fitinhas do Senhor do Bom Fim nos pulsos para proteção. Já foi aí analisado que as pessoas geralmente que usam essas fitinhas, elas não estão ligando aí a um santo necessariamente, mas é apenas o uso, a fitinha em si, manipulada, colocada no pulso, tantas, etc, etc, que vão produzir alguma coisa. Quinto tipo de magia, a magia alegórica, que é produtora de ganhos e perdas, aí com elementos específicos que em determinadas situações podem produzir ganhos e, em sua ausência, prejuízos, como a água benta vendida em algumas igrejas. Então é uma magia agora alegórica, parece um pouquinho com a simpática, mas é um pouco diferente. Essa magia, ela possui aí um sentido um pouco mais utilitário, ela tem ganhos e perdas. Então você faz alguma coisa, dá uma oferta para que aquele copo de água que você vai tomar na igreja tenha um efeito sobrenatural sobre você. Então aí é a magia mais alegórica. Muito bem, rapidamente, totemismo. O professor André já chegou aqui, ele é grandão assim, né? Está falando assim, ó, passou da minha hora já. O pessoal falou que quer ficar hoje até 1h30, só estudando aí. Vamos lá, totemismo, página 79. Eu quero apenas para vocês, nesse momento de totemismo, eu quero apenas dar o conceito geral de totemismo e aí 2 ou 3 aplicações. O totemismo é basicamente a crença, e nós temos aqui na página 79, acompanhe comigo, o totemismo. Classicamente conceitua-se totemismo, olha aí em itálicos, como um conjunto de ideias e práticas que tem como base a crença na existência de um parentesco místico entre seres humanos e a natureza, como animais e plantas. Então, o totemismo é isso. É o conceito de que há uma relação ali entre o ser humano e outros elementos da natureza. Este é o totemismo clássico. E o mais clássico ainda é a relação de homens e animais. Isso acontece em muitos grupos. Entre os concombas, por exemplo, de Gana, eles têm uma relação totêmica com alguns animais. E cada clã recebe um nome que é ligado a um certo animal. Então tem um animal lá que seria o nosso, como se fosse o leopardo, tem um clã que é o crocodilo e tem um clã que é o gorila. E em todos esses clãs há algum mito que eles vão contar na antiguidade que algum antepassado
se relacionou no sentido de ser ajudado, geralmente é alguma coisa assim de ajuda. Eu estava morrendo sozinho na roça, picado por uma cobra, um gorila apareceu, me carregou, me colocou na minha casa e eu fiquei curado. Então aí cria-se essa ideia mística de relacionamento entre homens e outros elementos da natureza. Esta é a ideia mais geral de totem, aliás, de sistema totêmico. Mas a ideia mais particular é outra. É que, de fato, o que faz essa conexão é algo que alguns antropólogos chamaram de mana, e nós podemos chamar de força da vida. Força da vida, ou seja, é a crença, totemismo é a crença, de que todos os elementos do universo estão conectados por uma força, que nós podemos chamar de força da vida, e essa força não tem vontade, não é pessoal, é uma força mecânica, impessoal, e que ela está por aí. Então todas as coisas, a pedra, etc., a árvore, o homem, a estrela, tudo está conectado. E algumas derivações aí do totemismo, até mesmo crenças como Nova Era e outras mais, tem aí uma forte índole totêmica. Então basicamente, totemismo é isso. É a crença de que todos os elementos da natureza estão conectados com uma força chamada força da vida, que é uma força impessoal. E o totemismo, ele dá lugar para magia. Então, totemismo e magia estão, de certa forma, bem interligados. Trabalhar com um grupo totêmico e mágico, se esse grupo for totêmico, crê na força da vida impessoal, mágico, crê que pode manipular essa força, é existencial, crê que o que importa é só o hoje e o agora, e for um grupo também ritualista, crê que por meio de rituais pode-se conseguir aquilo que deseja, esse é o grupo com a classificação, uma das classificações antropológicas mais difíceis para a pregação do Evangelho. Tá joia? Vamos continuar. Mitos e ritos. Bom dia, pessoal. Estava lembrando de magia, é sempre um assunto legal mesmo, né? Tem um jogo chamado... É legal. Tem um jogo chamado General, não sei se alguém conhece, é um jogo de dados, você bota dentro de um copinho. E lá em casa, que é a casa de missionário, né? Nós vamos jogar com as minhas filhas e tal, e a minha filha de 9 anos, ela sopra dentro do copinho, passa a mão por cima, assim, ó, joga, que é para ver se dá sorte, né? Faz uma mágica. Aí eu lembrei dessa situação, né? Dela ficar brincando com isso. Gente, vamos abrir aí o livro, prosseguir, né? Página 87. Não, por isso que eu já falei que é casa de missionário, né? Então vale tudo, assim, assoprar no copo, benzer água. Tem outra pior, né? Que ela, às vezes ela pergunta uns termos, assim, ela diz, pai, o que é sorte? Aí eu começo a tentar explicar isso com categorias antropológicas. Eu falo, minha filha, sorte é uma força impessoal que você não sabe de onde vem, nem para onde vai e tal. Aí eu crio uma confusão, né? E elas já sabem que é uma brincadeira, já larga aquela palavra clássica, né? Paiê, né? E em certa ocasião ela foi me perguntar sobre o tempo. Ela perguntou sobre o presente. Eu falei, minha filha, na verdade o presente não existe. Só existe o passado e o futuro. Porque se a gente levar em consideração o tempo medido, né, por segundos e milésimos e tal, ele já passou, já é passado, o presente passou, já é futuro, então realmente o tempo presente não existe. Ela foi para a escola dominical e o professor foi explicar que Deus é o mesmo do passado, do presente e no futuro. E aí ela olha para o professor e diz, mas professor, o presente não existe. Aí ele olhou e o menininho do lado dela disse, eu concordo. Né? Depois o professor me contou a história. Né? Aí ele olhou e disse, cara, só podia ser sua filha. Né? Eu falei, não, mas aí você tem que agora explicar para ela essa situação, né? Porque eu não pensei que ela ia criar esse raciocínio. Né? Como é que o Deus é o mesmo do presente se o presente não existe? Aí eu expliquei direitinho para ela. Gente, deixa eu começar contando para vocês uma história bastante interessante, aliás, uma história não, é um mito, que é o mito da criação Waiowai. E eu vou tentar articular isso, porque como vocês podem perceber no livro, ele está aqui de uma forma muito didática, está muito certinho as explicações.
Então, eu vou contar para você sobre esse mito e a gente vai tentando, à medida em que estamos lendo aqui, fazendo essas articulações. Interessante que, para os Waiwai, existia um ser espiritual chamado Mauri, que criou os 2 meninos Waiwai. Esses 2 meninos foram colocados dentro de 2 potes e foi dado para uma velha cuidar desses meninos. Esses meninos foram crescendo e esta velha, então, eu uso o termo velha não no sentido desrespeitoso, mas é pelo sentido do mito mesmo, da forma como é contado. E essa velha, então, foi colocando eles em potes maiores, porque precisava protegê-los de um povo chamado Camaraiana, que significa povo onça. Então, esses meninos foram crescendo e chegaram num certo tamanho que ela disse, bom, agora vocês têm que sair. Deu arco e flechas na mão desses meninos e disseram que eram para eles irem agora para fora da casa. O arco e a flecha foram dados porque esse povo onça poderia, enfim, agredi-los e tal, então eles precisavam de alguma coisa para se defender. Mauri, embora tenha criado esses 2 meninos, e foi só os meninos, ele não criou as mulheres, ele criou os 2 meninos e ele desapareceu. Não se teve, a partir de então, nenhuma notícia sobre Mauri. Nada, absolutamente nada. O nome dele só era usado para colocar medo nas crianças, como se fosse um bicho-papão, dizendo, olha, se você não obedecer, Mauri vai te pegar. A mesma ideia. Era só isso, não tinha nenhuma relevância a mais dentro do mito. Esses 2 meninos saíram e o que eles pensaram? Nós precisamos de mulheres. Como é que a gente vai fazer para conseguir mulheres? E aí entra um outro ser na história chamado Coroquiam. Coroquiam era um espírito, esse sim, um espírito poderoso, interagia com os Waiwai. Era um espírito essencialmente mau, e para que ele pudesse fazer o bem, precisava de uma série de rituais que somente o xamã tinha acesso. A comunidade Waiwai poderiam fazer algum ritual mais simples, até mesmo de cura e tal, mas os mais complexos só o xamã poderia fazer. Então, esse ser, dentro do mito cosmogônico, né, para usar o termo, do mito de criação Waiwai, esse ser, então, diz para os Waiwai o que eles têm que fazer. Eles vão, então, até a beira de um rio, e lá está uma lontra, e eles fazem, então, armadilhas no rio para pegar as mulheres. Só que tudo que caía nessa armadilha, a lontra vinha e comia. Eles descobriram isso, e disseram, o que nós vamos fazer com essa lontra? Disseram, vamos pegar essa lontra e ter relação sexual com ela. Foram lá, pegaram a lontra, e quando eles foram tentar ter relação sexual com essa lontra, ela começou a dizer, não façam isso, que coisa ruim e tal, se vocês querem mulheres, eu sei onde elas estão. Eu posso dizer para vocês como vocês podem fazer para pegar as mulheres. Então, eles disseram, então, digam como é que é, olha, vocês façam flechas bem bonitas, com penas bem bonitas, engraçado, né? Parece um buquê de flor quando a gente pensa assim, né? Já no mito, né? Faz algo bem bonito, amarra uma corda e joguem no fundo do rio essa flecha. E aí, quando pegar alguma coisa, vocês puxam, como se fosse uma pescaria com anzol. Então, eles jogaram essa flecha e puxaram, e veio nessa flecha o que seria um absorvente feminino. Jogaram a flecha de novo. Puxaram e veio uma tanga de mulher. E a terceira vez, então, veio uma menina. Então, Mauari, não é Mauri, Mauari e o Oxi, que era o nome desses 2 meninos, pensaram, opa, que legal, veio uma mulher. Então, você fica aí agora para pegar outra e eu vou sair para a mata para caçar. E quando eu chegar, nós já teremos aqui, então, 2 mulheres. O Oxi era muito brincalhão, era alguém que gostava de fazer muita piada e tal, e muito ativo, né? Aquele cara sanguíneo e tal. Quando o Oxi voltou, se você já pegou a mulher para mim, peguei. Só que antes de o Oxi chegar,
as mulheres tinham comentado assim, olha, você não pode ter relação sexual com nós, porque as nossas vaginas são como a boca de piranha, na verdade, como os dentes serrilhados da sucuri. Então, você precisa fazer um ritual onde não terão mais esses dentes, e aí nós poderemos ter relação sexual. Então, você pega a casca do abacaxi, mistura com a banana e tal, deu toda a receita de como deveria ser feito, e Mauari fez isso. E aí o Oxi vem chegando da mata e já vem chegando brincando, pulando e tal, disse, oba, pegou uma menina para mim, eu vou ter relação sexual com ela. E ela dizia, não faça isso, precisa todo um processo. Não. Foi lá e teve relação sexual com ela. E o pênis dele foi amputado. De modo que eles têm, inclusive, explicação de por que tem a glande no pênis. Porque foi exatamente ali que foi cortado. Que explica a história, que explica mesmo no presente, né? Então, nesse mito, o Oxi morre. Mas há outras versões que ele quase morre. Na versão que ele morreu, Mauari vai se constituir como o primeiro xamã da história dos Waiuai. Então, Mauari pega o corpo do irmão do rio, faz um ritual xamânico, e esse irmão, né, o Oxi, então, volta à vida. Ele usava algumas palavras, bate-bate-me amocó, que esse bate-bate-me não tem tradução, nem os Waiuai sabem, é só a palavra, que era uma palavra que o xamã usava, e esse amocó era de um imperativo de vir, né, venha, volte à vida. E o Oxi, então, volta à vida, e Mauari vai embora, vai com a sua família para o céu, enquanto o Oxi fica na terra, e aí dá origem para os Waiuai de que modo? Os dois meninos foram criados através de ovos de jabuti. Então, os Waiuai eram formados pelo povo jabuti em união com o povo da cobra grande, que eram as meninas do fundo do rio. Aí alguém pergunta assim, mas onde é que entra a velha na história? E é comum entre povos animistas, povos minoritários aqui na Amazônia, que existam elementos nesse mito que não tenham nenhuma importância. Para eles não importa o que a velha fazia na história. Importa que ela cuidou dos dois meninos e eles cresceram, e daí veio então toda a família Waiuai. Por que eu estou contando essa história para vocês? Vocês podem anotar aí. Algumas características que tem um mito. Em primeiro lugar, o mito é dinâmico de duas maneiras. Primeiro, porque ele nunca se esgota na sua interpretação. O mito ele é constantemente interpretado e reinterpretado, e sempre tem algo novo que dá para retirar dele. E segundo, porque ele pode mudar. Mudar, inclusive, como eu disse, numa versão ele morre, na outra ele não morre, ou pode mudar por algum evento daquela sociedade, daquele grupo, que vai trazer para eles, então, uma ideia de que o que eles estão vivendo é verdade, baseado no mito que já existe, né? Em segundo lugar, o mito ele tem um valor utilitário. Por quê? Porque ele fundamenta ideias, os conceitos, as crenças, ele interfere, inclusive, no comportamento. É como aquelas pessoas passam a viver a partir daquilo que elas creem, a partir da história que elas estão ouvindo, embora o mito não se caracteriza como uma história, né? É mais uma narrativa que vai explicar fatos da vida, né? O mito não é uma mentira. E isso é algo importante de ser grifado aqui. Porque nós temos essa tendência, isso é um mito. Quando a gente se refere a isso, inclusive um programa de televisão, né, acho que é Discovery também, que tem caçadores de mito. Quando você olha o programa, o que eles estão, na verdade, mostrando é o que é verdade e o que é mentira.
O mito não se define por ser uma mentira. O mito, ele, na verdade, ele constrói, ele fundamenta essas ideias, aquilo que se crê, ele tem o poder de organizar uma sociedade. Então, o mito é algo em que aquela sociedade, no caso aqui os Waiowai, eles depositam a sua fé, aquilo que eles creem e aquilo que influencia de fato influencia a vida deles, né? A gente tem uma definição aqui, logo no início do parágrafo, que é uma realidade viva que se crê ter acontecido, que é exatamente isso que eu estou falando aqui, né? Então, ele tem essas implicações na sociedade, inclusive implicações de identidade, que era algo que talvez valeria a pena gastar um pouco mais de tempo, na identidade de um povo, de como eles se veem, quem são eles e quem são os outros, aqueles que são diferentes deles. E os Waiowai se viam como povo verdadeiro, enquanto os outros eram vistos como povos animais, mostrando claramente um etnocentrismo, que, como eu já disse, toda cultura tem esse pouco, pelo menos, de etnocentrismo, né, de achar que é alguma coisa melhor, em detrimento daquilo que é diferente, né? Então, anotem aí esses mitos. E a grande sacada, para mim, do mito, e seria um erro eu dizer aqui para vocês que o mito, ele cria um atalho para o método. Ele realmente não cria um atalho para o método. Só o mito não vai nos dar todos os elementos que nós precisamos para uma análise da cultura. Mas mitos e ritos são essenciais no estudo cultural, porque eles revelam para nós questões, ou melhor, eles revelam para nós algo que possivelmente, eu diria quase certamente, tem a ver com o perfil cultural de um povo. Então, essa história que eu contei para vocês podem virar aqui a página 88, o primeiro parágrafo, quando diz minha observação sobre tudo dos cocombas. Quando eu olho para o mito de criação Waiowai, eu posso perceber, e se vocês vissem isso escrito, não a história contada, porque aí vocês iam conseguir analisar melhor, e eu estou percebendo que vocês estão pegando isso muito bem, vocês iam perceber só por esse mito, que é um mito tradicional, aliás, que tem um perfil no povo ali tradicional, ético, porque era um espírito chamado Coroquian, que essencialmente era mau. E que para fazer alguma coisa boa, ele precisava então que o xamã entrasse em contato com esse espírito para ele fazer algo bom. Então existia uma clara distinção entre o bem e o mal. Eram espiritualistas e teófanos. Então, todas essas coisas, e a palavra que foi usada aqui, essa modulação, né, eu achei interessante a palavra mesmo, todo esse perfil, ou o mito, ele converge, ele, de alguma maneira, ele dá essa pista. Quando você estuda mitos, você pode perceber num mito, ou como o Ronaldo já disse aqui antes, às vezes num parágrafo pequeno, de algum elemento que você está estudando na cultura, ele já dá para você indícios de que cultura é essa. E você vai continuar estudando, vai continuar aplicando o método, para chegar às conclusões firmemente corretas, né? Interessante que até ontem eu estava estudando e ainda querendo entender melhor esse mito Waiowai, que isso não existe mais, né? Um grupo que se converteu já a Cristo, e eu tinha uma dúvida sobre a questão ética e a ética, porque eu tinha a sensação que o Coroquian reunia todos os espíritos do mundo nele, o que é verdade no mito Waiowai. Ele reunia todos os espíritos do mundo, portanto, ele não era nem bom nem mau, ia depender da maneira de agir. E eu fiquei com aquilo em mente, mas eu pensava assim, puxa, mas um povo tradicional, espiritualista, teófano, pode ser aético? Me parece que até pode, mas não combina muito bem. Falei, mas se tem todas essas características, na cultura Waiowai, no mito que eu estou vendo aqui, então tinha que ser ético, né? Não como regra matemática, né? Mas pelas características, o que mais se aproximava era isso. Eu falei, esse aético está muito fora.
E aí eu voltei à pesquisa do mito, e aí eu me dei conta que no mito, Coro-Quiam era essencialmente mal. Bom, agora sim. Então agora fechou. E acreditem, e olha como vale a pena estudar, né? Eu estou trabalhando há 15 anos, conheço os OIOI, morei entre eles, mas agora eu consegui isso. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas demorou 15 anos para aplicar o método? Não, gente. Sabe qual é a minha agonia quando eu estou falando com missionários novos? É que a minha geração não teve praticamente nada disso. Nós fomos para as aldeias e se vira, aprende aí, né? E, de repente, a gente tem tantos instrumentos, tantos métodos que nos ajudam a perceber como a cultura funciona para que a gente possa comunicar o Evangelho de modo que esse grupo entenda. E, às vezes, você olha e pensa, não sei se isso serve mesmo, né? Sim, serve, gente. E por isso que muita coisa eu acabo aprendendo só agora, que eu volto atrás para rever, né? Vocês podem conseguir isso em muito menos tempo, fazendo o estudo, né? Então, vamos lá, página 89, para a gente conseguir andar um pouquinho. Mas vocês entenderam essa modulação, né? Então, o estudo do mito, ele pode já dar para você indícios do perfil cultural daquele povo, que vai ajudar você mais tarde a anunciar o Evangelho, óbvio, mas vai ajudar você a determinar por onde que você vai começar. Que eu não lembro, mas acho que o Ronaldo deve ter comentado, com aquela ideia de começar com aquilo que está mais próximo da cultura e depois você vai distanciando, né? Então, às vezes perguntam, mas então eu não vou falar sobre a criação, porque não são tradicionais, históricos. Não, você vai falar o Evangelho todo, esse momento vai chegar, mas você não vai começar por aí, você vai começar por aquilo que está mais perto da cultura. Então, como eu já falei para vocês, nós temos aqui 7 categorias e o mito cosmogônico, que é esse mito da criação, que eu acabei de contar para vocês, né? E aí aqui está bem legalzinho, eu quero que vocês grifem assim, ó, os mitos de cosmogonia. Podem grifar só essa parte. E depois, na terceira linha, está assim, ajudam na teologia da criação. Então, cada mito que está citado aqui no livro, ele diz o que ele é por definição, e isso é bem simples aqui na leitura, e diz com o que ele nos ajuda. Agora, quando nós dizemos que eles nos ajudam na teologia da criação, nós não estamos falando necessariamente de uma transposição literal do mito da criação, tentando achar uma brechinha na Bíblia e dizer, então achei, é só contar essa história aqui. Acho que o Ronaldo já falou sobre o nome de Deus também, né? Mais ou menos parecido. Os OIOI têm um nome estrangeiro, aliás, virou um nome deles, né? Que eles pegaram God, que é Deus, né? Pegaram da língua inglesa, porque era um povo da Guiana Inglesa, hoje República Guianense, se não me falha a memória, mudou o nome, né? Mas que eles eram da Guiana Inglesa naquela época, mas esse nome ficou transformado em Can, porque eles não conseguiam pronunciar a palavra em inglês, né? Então pronunciavam Can. E Coro-Quiam, que era esse espírito essencialmente mau, ganhou então categorias de Satanás. Então isso pode ser feito. Então, quando diz nos ajudam a perceber essa estrada, né? Nos ajudam a perceber esse caminho de por onde nós podemos começar. Não é a ideia de fazer 2 pontos literais. Eu faço uma análise antropológica e aí eu tento pegar ali da teologia alguma coisa e empurrar dentro da antropologia. Não façam isso, né? Isso não vai dar certo e isso pode causar... Não é nem que não vai dar certo. Acho que... Não é que é errado, é que pode ser feito, mas você tem que estar cercado de tanta certeza de que isso que você está falando é isso mesmo, né? Que é melhor, eu diria, num primeiro momento, não mexer muito com isso, né? Então, a ideia é ajuda a perceber como é que esse povo pensa, quais são essas categorias, e aí eu posso, por aqui, eu posso seguir por aqui. Mas não fazer essa transposição assim literal, entenderam? Tá certinho? Tá ou não tá, gente? Tá melhor agora, não tá? A gente entrou numa parte mais prática. Quando vocês olharam aquele monte de teoria que vocês não lembram de mais nada, eu tenho certeza, né?
Vocês devem ter pensado, nossa, será que o curso de antropologia é isso, né? Você vai ser o fim do mundo. Não é. Vocês percebem como tem uma aplicação muito próxima, muito correta, né, dessa leitura. Então, vamos lá, vamos seguir nesse exercício. Então, a cosmogonia é isso. São os mitos que vão falar sobre a criação. E, embora os mitos estejam separados aqui por categorias, você tem dentro do mesmo mito várias dessas categorias. Então, no mito de cosmogonia ou Waiowai, o mito de criação ou Waiowai, eu tenho dentro dele, por exemplo, eu posso ter dentro dele o antropogônico, os mitos antigos de metamorfose de seres espirituais, naturais e messiânicos, né? Não estou dizendo todos de uma vez só reunidos ali, mas você pode ter eles tanto separado quanto eles vão estar enxertados dentro do próprio mito da criação. Então, os mitos, e aí é algo que eu tenho assim, paixão do estudo por mitos, uma das áreas da antropologia que mais me fascina, por causa disso, porque não se esgota. O mito está sempre se renovando, você está sempre achando uma coisa nova, sempre, cada vez que você lê, relê, você lê 10 vezes e você acha mais um ponto que vai te ajudar. O 2, mitos de antropogonias, pode grifar aí também, que relatam essa criação do ambiente, animais, plantas, etc., e também nos ajudam com teologia da criação. Podem grifar os mitos de antropogonias, depois grifem no que eles nos ajudam. Os mitos antigos relatam períodos que são após a criação. Né? Por exemplo, vão nos ajudar, no finalzinho da página, a última linha, vão nos ajudar com a teologia da queda. Né? Mitos e lendas aqui que falam do tempo onde as pessoas, no caso aqui os Waiowai, como o mito que eu contei para ir fazendo esse link, como ele, no caso Mauari principalmente, desde o início, era constituído como xamã, e como ele tinha acesso então a Coroquian, esse espírito que coordenava toda a vida social Waiowai. Os Waiowai, embora tivessem um chefe, um líder separado, ou seja, uma comunidade com uma liderança, não era uma comunidade acéfala, né? Com uma liderança, o xamã, de fato, era quem mandava. Porque mesmo o chefe vinha conversar com o xamã. Porque o domínio desse mundo Waiowai era um domínio de Coroquian. E o único que tinha acesso direto a Coroquian era o xamã. Certo? Tranquilinho até aqui? Virando a página 90. Mitos de metamorfose, que são eventos que marcam a mudança de um estado para outro. O exemplo seria esse também, né, que estava perto do Criador e, de repente, teve um evento X que os distanciou. O Ronaldo sempre conta aqui, talvez eu não vou saber contar bem nessas palavras, né, mas sempre conta aqui de Umbor, não sei se é exatamente assim, né, que se pronuncia, Umbor, que ele se chateou, então, com aquele homem que pegou a carne ali do céu, vocês estão lembrando disso? E ele foi embora e cortou essa relação. Né? Então, isso foi transformado. Né? Isso aqui vai nos ajudar a pensar em teologia de reconciliação, na última linha. Vocês podem grifar no que nos ajudam esses mitos de metamorfose, né? Por mudanças de como eles viam o mundo e de como eles passam a ver. O caso dos Waiowai tem um ritual, acabou acontecendo em forma ritual. Não era o ritual propriamente dito, mas a conversão do xamã Waiowai aconteceu de forma ritual diante de toda a aldeia, e a partir dali, então, houve uma transformação. Houve uma nova maneira de ver o mundo através do ensino bíblico. Né? Mitos de seres espirituais, né? E aí também vão fazer com que a gente entenda o que é esse mundo agora e o mundo do além, né? O mundo que está aqui. E aí, em grupos animistas também, isso é muito misturado. O mundo espiritual é muito o mundo físico também. Não há muito quase não há essa separação. Né, o que é transcendente, o que não é e tal. Embora tenha
as categorias, e os Waiowai tem pelo menos 4 ou 5 categorias de vários tipos de espíritos, com os quais eles convivem e que todos convergem em Coroquiam, mas é comum que eles enxerguem isso de uma maneira só, né? Um exemplo, talvez, aqui bem simples que eu posso dar, quando um Waiowai, ele anda na mata e ele cai, ele quebra o braço, ele não volta para casa dizendo assim, puxa, eu ando todo dia no mato caçando, no mato tem muitas raízes, às vezes ficam escondidas pelas folhas, então eu tropecei, caí, quebrei meu braço. Isso para nós nada mais é do que uma fatalidade, nada mais é para nós do que algo que corriqueiramente pode acontecer com uma pessoa que está fazendo isso, né? A pessoa que joga futebol está sujeito a torcer ali o tornozelo, quebrar o pé, coisas do gênero, né? Isso acontece, mas para ele não. Ele volta para casa pensando o que Deus, aí eu estou falando de agora, né? A partir da conversão dos Waiowai, ele volta para casa pensando o que Deus quer falar comigo, por que Ele permitiu que eu quebrasse o meu braço. E era assim que ele pensava antes também. Então, esse mundo espiritual está muito ligado com aquilo que acontece nesse momento. Então, não tem fatalidade para ele. Tudo tem uma explicação que será espiritual. Mitos messiânicos, que parece que não são muitos, né? Desculpa, mitos naturais, que vão nos ajudar, da perspectiva da criação, a explicar o Evangelho, né? Que são os mitos do que é o trovão, o vento, como isso se manifesta, da onde que vem, ou se alguém fez, coisas relativas a isso. Os messiânicos, que vão nos ajudar na teologia da redenção, né? E aí eu gostei aqui de um exemplo muito legal. Deixa eu ver se é daqui mesmo, gente, porque eu fiquei com isso na cabeça agora. Esqueci o nome do grupo, da cabaça que é jogada no chão e a água escorre. Mas isso está em ritual, é por isso que eu estou... Chacali, né? Mas isso tá em ritual, exatamente, né? Mas há uma ideia, né? O mito messiânico ele não é muito comum, mas ele existe em algumas culturas e vão nos ajudar com essa questão, por exemplo, dessa retomada de conciliação. Novamente, né? Sim. É verdade, está aqui. Verdade. O ato de quebrar a cabaça significa perdão. Certo. Então, só para vocês saberem desse ato, era quando alguém fazia alguma coisa errada no grupo, ele ficava por 6 meses, se não me engano, ninguém podia falar com essa pessoa. Até que chegava, então, um ancião com a cabaça cheia de água, e no meio do pátio, ele quebrava essa cabaça, a água, então, era absorvida pela terra, e ali estava dizendo que essa pessoa, então, estava restaurada de novo ao convívio da comunidade, e essa água que desapareceu, então, na terra, significava que ninguém mais podia falar sobre aquilo. Então, havia ali uma ideia de perdão. Podia não haver a palavra, mas havia uma ideia. E como vocês têm ouvido aqui, o que nos interessa nisso tudo são as ideias. A gente quer saber as ideias que estão por trás dos fatos e fenômenos sociais, certo? Então, exatamente. Obrigado. Vamos lá, vamos seguir. Algo interessante nisso é que eles creem, falei isso no início, que os mitos, para eles, não governam, mas esses mitos, eles interferem, eles tanto organizam, eu acho que não é errado dizer, desorganizam, inclusive, para de novo reorganizar uma sociedade, né? Eles têm esse poder, tá certo? Quanto ao que se crê, é aquele exemplo que eu dei da velha, né? Não, mas não tem lógica, né? na minha cabeça, né? Não tem lógica assim. Então, os 2 meninos foram criados, conseguiram 2 esposas do povo do fundo do rio, do povo da Sucuri,
Vocês são a união do povo jabuti com a sucuri, mas e a velha? Quem criou? Não interessa, a velha já estava lá. Não importa isso. A gente crê nisso e isso ordena a nossa sociedade. Isso não é um fator importante e nem desestabiliza. Pela nossa lógica, né? Vou confrontar esse OIY, né? Olha, sua teoria aqui sobre essa cosmogonia não fecha. Para ele, tanto faz, não vai fazer diferença alguma. Beleza, gente? Alguma pergunta até aqui? Sobre ritos? Sobre mitos? Não? Vocês estão entendendo tudo ou nada, né? Decidam aí. Tá dando para entender? Tá dando para linkar isso com essa prática aplicado, né, às ações missionárias? Está dando para perceber como a antropologia ajuda a gente a perceber, ver como é a cultura de um povo e dali a gente pensar, então, como é que eu vou comunicar o evangelho? Está dando para pegar isso legalzinho? Isso, exatamente. Mais uma ferramenta, exatamente, né, de várias ferramentas que a gente tem. Acho que isso já foi comentado também. Não é a única ferramenta, mas é uma ferramenta que nos ajuda muito a perceber isso. Então, oi. Aham. Não, veja bem. Há um aspecto, a palavra destruir cultura, ela foi usada, pelo menos da perspectiva que eu entendo, ela foi usada por muito tempo, principalmente pela antropologia, num tom muito de acusação, né, que os missionários destroem cultura. Pensem comigo. Uma cultura, propriamente dito, só pode ser destruída à medida em que você provocar um genocídio. Para uma cultura ser destruída, morrer, você precisa matar as pessoas daquela cultura. Não tem como ser diferente. Porque a cultura, ela tem uma dinâmica própria também. A cultura muda. Se você chegar em qualquer outro grupo que não tem contato nenhum fora o seu ambiente ali, você entrar lá nesse grupo, cair lá de paraquedas, e você não falar nada, a cultura sofrerá alterações. Sem você ter falado nada. Para quem é um pouco mais antigo aqui, vocês lembram de um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos? Uma garrafinha de Coca-Cola que cai numa tribo africana. Aquela garrafinha de Coca-Cola causa um tumulto assistam, filme muito antigo, mas vale a pena. Então, a garrafinha de Coca-Cola provoca uma mudança na própria cultura. Então, assim, há aspectos da cultura que, de fato, o Evangelho vai confrontar. E esses aspectos vão ser suprimidos, eles vão ser abandonados em detrimento da conversão. Acontece, às vezes, de eles receberem categorias que vão simplesmente mudar não só a categoria, mas o sentido. Então, por exemplo, no caso dos OIY, um caso bem específico, o xamã, ele mais tarde vai ganhar a categoria de pastor, mas sem ser xamã. Literalmente, um OIY seriam aqueles que cuidam da casa de Deus, né? Mas ele não é um xamã, ele se converteu, mas ele vai ter uma autoridade espiritual que se assemelhava ao xamã, mas o xamã não existe mais. Então, esse é um aspecto da cultura OIY, que se eu fosse usar o termo, eu poderia dizer, o aspecto da cultura do xamanismo entre os OIY foi destruído. Eu até poderia usar nesse sentido, né? Mas uma cultura não é destruída pela conversão. Eu penso, inclusive, o contrário, que o Evangelho, ele ressalta muitos dos aspectos positivos da cultura. Eu diria até que o Evangelho, ele restaura o homem na conversão e, nesse sentido, ele restaura a própria cultura, à medida em que as pessoas naquela cultura
vão se convertendo. Eu entendo mais ou menos dessa maneira. Por aí? O que vocês acham? Respondeu? Sim. Mas aí tem uma controvérsia, né? Porque há uma controvérsia também de que todos os povos eram politeístas e que o estágio da civilização, lembra aquela teoria evolucionista que eu falei? É que levariam os povos, então, civilizados ao monoteísmo, né? Então, é assim, eu entendi o que você falou, mas não fecha exatamente nesse caso, né? Mas eu diria que o Evangelho ele ressalta os aspectos positivos de uma cultura. Então, coisas como forma, como o Ronaldo estava falando antes aqui da igreja, de uma perspectiva antropológica, né? Então, coisas como forma, como o cabelo, os enfeites de penas, falando do contexto indígena, né? Há uma tendência de isso ser ressaltado como algo belo, algo que glorifica a Deus também. Mas o xamanismo em especial, por lidar com espíritos que não são de Deus, né, da perspectiva de que eles não se converteram e tal, isso não tem jeito. O Evangelho vai confrontar a cultura. Eu tinha um professor que ele dizia assim, eu não entendi essa frase, ele dizia que quando nós abrimos a boca para falar do Evangelho, nós estamos falando da bênção ou da maldição. E eu sempre ficava com aquele desconforto, né? Eu disse, não, a gente está falando de uma bênção e tal. Bênção desde que aquela pessoa receba a Jesus como Senhor e Salvador. Senão é maldição, senão é para perdição, né? Que nós anunciamos o Evangelho. Então, a certeza que nós temos de que o Evangelho foi bem comunicado e a negação da pessoa faz com que o nosso papel seja cumprido. Eles receberem o Evangelho, se converterem ao Senhor Jesus, não indica necessariamente se a mensagem foi boa ou não, né? Eu posso ter falado perfeitamente dentro dos códigos da língua e da cultura, ele entendeu e ele diz, mas eu não quero. Foi bem comunicado, mas ele não quer. Mas a conversão necessariamente, todo mundo se converteu, foi bem comunicado. Ninguém se converteu, então tem alguma coisa errada. Necessariamente não tem errado. É por isso que a gente estuda a cultura intencionalmente, para entender como é que nós podemos comunicar de maneira que aquele que está nos ouvindo possa entender, de acordo com seus códigos, aquilo que ele está vendo. Rapidamente, deixa eu dizer para vocês isso também. Quando os missionários chegaram entre os Waiowai, o xamã tinha um ritual que ele colocava pedras brancas na boca, e era um ritual para curar o enfermo. De repente, os missionários chegam com comprimidos, e aí eles dão esse comprimido como? Via oral. Esse comprimido de que cor? Branco, geralmente, ainda mais naquela época, né? O missionário dava aquilo para o indígena, ele tomava e ficava bom. Os Waiowai tinham já uma categoria de pensamento sobre isso. Na cabeça deles, no princípio, como é que isso funcionou? Gente, que ritual xamânico é esse que eles fazem, que o cara engole a pedrinha e eles ficam bom? Oi? Porque ele tinha já uma categoria, ele já tinha uma maneira de pensar, e o que ele estava olhando, ele estava vendo isso dentro da categoria dele. Isso ilustra um pouco do que seria o Evangelho. Aí nós falamos do Evangelho descontextualizado, ou seja, né, fora daquilo que é a leitura cultural que nós estamos fazendo, nós podemos dar margem para ele entender o Evangelho de acordo com as categorias que ele já tem da sua própria cultura. E é aí que a gente pode fazer coisas bastante desagradáveis que com o tempo quase incorrigíveis, né? É uma realidade.
Aham. Uhum. Ou ele vai perder o caráter de fé, né, pela conversão, porque aí ele vai aprender finalmente, então, no caso do mito cosmogônico, quem criou isso tudo, e aí nós estamos falando do Deus da Bíblia, né? Ou ele vai perder esse caráter, ou ele vai ganhar um outro caráter, mas que não é do Deus da Bíblia, não é de Jeová propriamente dito, do Evangelho. Ele pode ganhar um caráter satânico, por exemplo. Ou pode não ganhar caráter algum, ficar apenas como uma coisa isolada, uma história antiga, que os meus avós contavam, coisas do gênero. Quanto? 15. No máximo, né, gente? Vamos seguir. Vamos para os ritos, então. Os ritos, então, são atividades, página 91, são atividades destinadas a produzir determinado efeito. Então, um xamã Waiwai, ele recebeu um espírito, que é um espírito do porco do mato, para poder realizar as pagelanças, né, o xamanismo. Ele não poderia, em nenhuma hipótese, comer a carne desse porco, a não ser um pedaço muito pequeno do lombo, e mediante um ritual para que ele pudesse ingerir essa carne. Então, para ele comer essa carne e não morrer, ele precisava, então, fazer um ritual que ia, então, produzir o efeito desejado. No caso aqui, o efeito era para que o xamã não viesse a morrer. Isso por uma definição já aqui do início, que é mais simples também, né? Então, todos os ritos, olhem aí para o livro, podem grifar, de purificação ou limpeza do corpo, do ambiente, como de renovação, de forças que equilibram o universo, desempenham função central na vida e na organização da sociedade humana. E aqui eu queria ter mais uma hora, pelo menos, para falar para vocês de vários ritos interessantíssimos, mas a gente pode conversar aí sobre essas coisas também. Aqui importa agora, vamos pegar os conceitos e amarrar isso aqui direitinho, né? Então, nós temos também aí 7 categorias: ritos expiatórios, apotropaicos, de purificação, de transição, de revolução natural, paliativos e de reconhecimento, né? Então, os mais conhecidos aqui para a gente, esses de transição, por exemplo, os Waiwai tinham, passando da infância para a adolescência, ou da juventude, melhor, da juventude para a vida adulta, eles enchiam a perna do menino com eles faziam tipo uma rede e enchiam de formigas dentro. E essas formigas, então, comiam literalmente a perna desse menino, inchava, ficava depois semanas para se recuperar daquilo. Era um horror, né, para olhar isso, né? Mas era um ritual de passagem. Ele precisava aguentar essa dor e ele precisava seguir em frente para entrar, então, na vida adulta. Só para adiantar um pouquinho aqui o que é o rito, como ele pode agir, né? Então, ritos expiatórios de limpeza espiritual, como penitência, sacrifícios pessoais, podem grifar aí também, ritos expiatórios. Pegaram aí? Ritos expiatórios de limpeza espiritual podem grifar como penitências e sacrifícios pessoais ou comunitários. Então, vamos fazer como a palavra já diz, e aqui ritos expiatórios é até um pouco mais fácil pela relação que a gente já tem com a teologia, né? Que eles vão fazer esse meio de campo, né? Serve aqui também como esse ato do... como é que eu vou dizer? Da cabaça dos chacali, né? Dos chacali. É do mesmo jeito, é exatamente o mesmo exemplo. Serve, então, como um perdão, que tem o ato, então, expiatório, às vezes não tem a palavra, você não vai encontrar uma palavra para perdão, mas você vai encontrar uma ideia, vai encontrar alguma coisa naquela cultura que vai ter a ideia de como se perdoa, de como traz a pessoa de volta ao convívio. Os apotropaicos, embora tenha esse nome esquisito, né,
ele é um ritual de proteção, contra doenças, proteção contra outras pessoas, proteção contra qualquer coisa relativa a azar, por exemplo, e coisas do gênero, né? Então, são rituais que servem para afugentar o mal. Página 92. Podem grifar aí também os ritos apotropaicos. E depois, no finalzinho do parágrafo, vocês podem grifar se quiserem aí também, esse termo significa proteção contra o homem, mas na antropologia é designativo de defesas contra forças pessoais, espirituais ou mecânicas. Certo? Tem uma ilustraçãozinha aí, vocês podem ler de novo, mais tarde, aliás. Ritos de purificação. E aqui é interessante, e já tem essa dica aqui, né, que o pesquisador tem que prestar muita atenção nesses ritos, criança quando nasce e tal, porque aí pode nos ajudar a ver essa teologia de purificação, né? Como é que isso alcança esse espaço dentro da própria cultura? Como é que isso acontece? A gente precisa ver bem isso. Aqui um pouco a ideia, não sei se eu estou certo, por favor, tenham a liberdade aí, Ronaldo, também de corrigir, mas é um pouco dessa coisa brasileira, assim, olhando para a cultura, né? Do banho de sal grosso, uma coisa mais ou menos assim, né? Que é uma coisa para purificar, né? Pior que tem gente que toma o banho de sal grosso e ainda diz, agora estou me sentindo mais leve, né? Estou tão bem, me sentindo tão bem hoje. Ele vai caminhar por aí, algo importante de a gente reparar, né? Ritos de transição. Esse rito de transição que eu queria falar aqui com você sobre os Oioi também, né? Podem ser ritos de passagem. Falei da formiga. No caso dos Oioi, a conversão do xamã, que foi o primeiro convertido na aldeia, causou muito medo, porque os Oioi tinham experiência de que se o xamã abandonasse o xamanismo, ele seria morto. E eles tinham experiências de 2 xamãs que já haviam morrido por essa causa. Um porque abandonou e o outro porque a canoa onde ele estava virou e ele perdeu uma bolsa que eles chamam de focara, onde o xamã carregava todos os objetos de rituais xamânicos. A pedra, a flauta que ele tinha para tocar a música, o tabaco, onde ele tinha as coisas ali dentro. Ele perdeu isso quando a canoa virou e ele morreu por ter perdido isso. Era a experiência que os Oioi tinham. Quando Eucá, esse está num livro chamado Pajé de Cristo, se vocês puderem ler, não sei se ainda tem, mas se vocês puderem ler, muito interessante, até para fazer exercícios. Esse xamã se converteu, e a comunidade, especialmente a sua família, diziam para ele assim, não faça isso, você vai morrer e você vai trazer o mal para todos nós. E depois de um período relativamente longo, né, aquela experimentação que ele ficou passando, não foi aquela conversão imediata, como nós falamos aqui no primeiro dia, e depois daquilo ali, ele precisou ir atrás dos porcos. Alguém veio até a aldeia e disse assim, Eucá, os porcos estão vindo, e eles estão vindo para matar você. Por que os porcos? Porque o pai dos porcos era quem tinha doado o espírito para ele ser xamã. Então os porcos estão vindo agora para te matar. E ele falou, é verdade? Então eu vou ao encontro deles. Eu vou matar os porcos, vou trazer ele para a aldeia e vou comer na frente de vocês. Para vocês terem noção da gravidade do que esse xamã estava fazendo, seria mais ou menos a mesma coisa que eu pegasse uma criancinha aqui na frente de vocês, morta, e eu comesse a carne dessa criancinha na frente de vocês, aqui em pedaços. O escândalo, o tamanho do escândalo que era isso na cultura. Então Eucá foi atrás, matou os porcos, trouxe, a mulher preparou, que era o trabalho dela, e ela dizia, não faça isso, você vai morrer. E aí ele disse, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou comer e eu não vou morrer. Ele comeu, não morreu, e a partir dali toda a comunidade começou então a se converter e a entregar sua vida para Jesus. Isso não era um ritual propriamente dito, ele não se repetia, né?
Foi um evento único, mas foi um evento em forma de ritual. E nesse caso foi um ritual de passagem, foi um ritual de transformação, foi um ritual para mostrar para eles assim, olha, daqui em diante não é mais isso que a gente crê. E dali em diante eles passaram então a crer em Deus e toda a sua cultura foi reconfigurada a partir do próprio cristianismo, a partir do ensino da Bíblia. Ficou claro, gente? Então é uma transição, né? Eles passaram por essa transição. Ritos de renovação espiritual. Aqui a palavra-chave, na página 93, no segundo parágrafo. Ritos de renovação natural. Podem marcar aí. A palavra-chave aqui é sacrifício. Eles parecem com onde há os ritos ali expiatórios, mas aqui nesse sentido a cruz, né, vai fazer muito sentido, e culturas que entendem essa questão do sacrifício, elas vão entender melhor a relação quando falarmos de Jesus e o sacrifício na cruz. Isso vai ajudar na compreensão. Os paliativos são aquele literalmente que fazem o meio de campo, né? Não que eles sejam leves, eles podem ser inclusive essas, esqueci o nome, flagelos. Ele pode ser inclusive flagelos, você se bater e tal, mas aí o paliativo é uma tentativa de você aplacar a sua própria culpa. Não se engane, isso é só um parênteses, tá, gente? Isso não é teologia, não levem para esse lado, mas às vezes nós fazemos isso também, não dessa maneira, claro, né? Mas às vezes nós criamos um evento qualquer meio que para, eu digo nós, não nós necessariamente crentes evangélicos e tal, nós como sociedade brasileira, do tipo, eu faço uma coisa muito errada, então eu vou dar ali uma cesta básica para alguém muito pobre, sabe? É meio uma matemática de tentar dar uma melhoradinha no filme, né? É mais ou menos por aí o negócio, mas é uma tentativa de se auto fazer qualquer coisa. E os de reconhecimento, que daí estão ligados a uma entidade, mais no final da página 93, estão ligados a uma entidade onde você adora. Então os Waiwai também tinham uma festa chamada Choroicó, que era uma festa para Coroquiã, uma festa que eles faziam todos os anos. É normal, é comum que nessas festas tenham possessão demoníaca, não é uma regra, mas é comum que se pense assim. Claro que a antropologia não vai olhar como possessão, a antropologia vai olhar isso como um transe, alguma coisa assim, né? Me refiro à possessão, porque no nosso meio nós entendemos melhor, né? Então, deixa eu fechar, gente, aqui, na página 94, da metade do último parágrafo. Diz assim, ó, a ausência de tais estudos, acharam lá? Então vamos ler aqui. A ausência de tais estudos e análises leva o pesquisador ou missionário a ações divorciadas da realidade da vida, da alma e da história de um povo, contaminando a comunicação, que por fim não se mostrará inteligível nem aplicável. Pode grifar isso, que é a ênfase que nós temos dado aqui com certa frequência. Perguntas, primeiro, tá legal, deu para pegar, estão conseguindo pegar a lógica do método, a caminhada? Estão mesmo? Estão com uma cara de que não aguentam mais olhar para mim, né? Gente, alguma pergunta? Acabou, de fato, o tempo, a gente passou 15 minutos, né? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Porque aqui está bem tranquilo, né? Vocês perceberam no livro, está bem explicadinho, não tem muito segredo aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, não queiram fazer agora para a gente não demorar mais, pode procurar qualquer um de nós aí fazer as perguntas, tá bom? Obrigado. Vamos orar? Já oramos aproveitamos e oramos pelo almoço também. Eu vou pedir para o nosso pastor, o Iraque, que está lá atrás, que ele faça essa oração por nós.